Ah, então ela tirou o leite de animal, né? A soja, algumas frutas e os condimentos, tudo de início. Isso é certo? Isso é errado? Se foi a primeira vez que foi feita uma exclusão alimentar com base na suspeita diagnóstica, isso na verdade vai dificultar meio um pouco do processo do tratamento. Por que isso dificulta o processo do tratamento? Vamos entender o seguinte: se seu filho tem alergia às proteínas do leite, ele só vai reagir às proteínas do leite. Se seu filho tem alergia às proteínas do leite e ao ovo, ele só vai reagir às proteínas do leite e às proteínas do ovo. Isso significa que ele nunca pode reagir a nenhuma outra proteína? Não. Ele pode reagir a proteínas de outros alimentos. Pode sim. Mas eu preciso entender de que, para ele reagir, ele precisa ser exposto àquela proteína. E se eu tiro todas as opções que aquela criança tem de consumo logo de cara, enquanto eu ainda estou observando como ela está evoluindo nesse processo, eu vou restringir muito a alimentação dela. Se eu restringir muito a alimentação dela, eu vou estar dificultando a vida daquela mãe, que já vai ter que se virar para estar compensando a ausência de um grupo de alimentos, porque quando a gente pensa em alergias proteínas do leite, a gente está pensando em um grupo de alimentos que não é só o leite isoladamente, são todos os leites de origem animal, são todos os derivados desses produtos. Né? E isso precisa ser reposto de alguma forma no dia da criança. Em outras lives eu já abordei sobre isso, e eu acho que é sempre importante ressaltar essa questão. Eu vou estar também tirando outras opções. Então, essa criança ela já vai ter uma restrição no seu dia a dia, no seu cardápio. Além do leite animal e dos derivados, há alimentos à base de soja, que aí a gente já pensa, bem, a soja em si não é um alimento que é tão da nossa cultura. Mas aí eu tenho produtos, né, que não são ultraprocessados, que não são processados, que são aqueles minimamente processados, né, como a gente viu na nossa em uma das nossas últimas lives, que são aqueles alimentos que são simplesmente colhidos e envasados, né, no saco. Então, durante esse processo, principalmente os grãos, eles podem conter soja aos traços, né? Podem ter sido expostos à soja durante o seu processo de produção. Por eles terem sido expostos à soja durante o seu processo de produção, ele tem traços de soja. E uma criança que tem alergia, que tem uma restrição, faz uma dieta de restrição às proteínas da soja também, ela precisa também ter cuidado com o consumo desses alimentos, que no caso são alguns grãos, né, de algumas marcas, que podem conter, sim, esses traços da soja. Então, se eu considerar que ela tirou o leite animal, a soja, algumas frutas e condimentos, essa criança sim vai ter a restrição do leite animal, da soja, não da soja em si, o alimento em si, seja ela texturizada, seja ela o grão, seja ela em forma de leite, entre aspas, mas também alguns produtos que podem ter traços desse ingrediente, desse alimento na sua composição. E aí eu já expando o leque de opções de restrição. Olha como vai ficando difícil para essa mãe oferecer algo para essa criança. E aí eu penso na restrição das frutas, né? Então vamos supor, eu não especificou quais foram as frutas, mas vamos supor que ela tenha tirado pelo menos umas 4 frutas. Então são 4 frutas a menos que aquela criança vai poder consumir. E assim, hoje em dia, fruta não depende tanto disso, tanto, né? Porque algumas frutas dependem da época de safra, sim, porque ficam mais difíceis da gente encontrar, né? No comércio de forma geral. Mas só o fato de você já diminuir 4 opções, isso faz com que eu tente compensar de um outro, eu preciso compensar de um outro lado, por outro lado. E para eu compensar por um outro lado, se essas frutas forem laranja, manga, maçã, vamos supor, banana, manga, laranja e maçã. Vamos supor que foram essas 4 frutas que ela excluiu. Eu vou ter que achar 4 opções de frutas outras para compor o cardápio dessa criança, de forma com que ele não fique monótono.
porque ela já não vai ter leite animal e derivados na sua composição, no seu dia a dia. Ela já não vai ter produtos à base de soja e aqueles que têm traços de soja na sua composição. Ela já não vai ter esses 4 alimentos, essas 4 frutas no seu dia a dia, porque ela também teve esses 4 elementos excluídos do seu dia a dia. E os condimentos, que aí fica muito amplo, na verdade, né? A nossa percepção de condimento. Porque eu tenho condimentos que são naturais, temperos que são naturais, né? Tenho condimentos que são desidratados e tenho condimentos que são artificiais, que são os processados e ultraprocessados, que já entram nessa classificação e que já não tem indicação de uso, na verdade, em pediatria e por qualquer pessoa. A gente sempre prioriza o consumo daqueles mais naturais possíveis. Então, assim, já torna tudo isso, todos esses fatores, todas essas exclusões, já fazem com que a criança ela tenha uma restrição com relação ao seu consumo, né? Então, já traz uma dificuldade para a mãe de saber o que é que eu vou poder realmente oferecer para o meu filho nessas circunstâncias. E aí, como ela tem dificuldade de escolher o que ela precisa oferecer para o seu filho, muitas vezes ela acaba se limitando quanto ao cardápio e restringe as opções de cardápio. Então, o cardápio acaba sendo a mesma coisa no café da manhã, acaba sendo a mesma coisa no lanche, ela acaba oferecendo a mesma coisa no almoço e no jantar, né? Então, o cardápio ele acaba ficando muito monótono. Então, assim, é por isso que a gente sempre fala, toda vez que eu preciso excluir da alimentação de uma criança um alimento por suspeita de alergia, essa exclusão ela precisa acontecer processualmente. Um alimento a cada vez. E o outro alimento só vai ser excluído se não houver resposta. Após a exclusão do primeiro e a gente tiver certeza de que aquele alimento foi efetivamente excluído. E aí vem uma questão muito interessante.